Irmãos, que alegria é podermos estar juntos aqui, termos esse tempo de edificação, de meditação na palavra do Senhor. E hoje eu separei um assunto bastante curioso para a gente poder conversar, falar sobre o homem espiritual. E aí a gente já fica pensando assim em um monte de coisa, né? O que pode ser o homem espiritual, sabe? Talvez eu tenha alguma convicção de que você já encontrou algum personagem na sua história e trajetória de vida de cristã que pode ser alguém que possa ter sido rotulado ou caracterizado como um homem espiritual. Aquele que pode você imaginar que coloca a realidade da fé em todas as coisas da sua vida, em todas as características, em todos os momentos. Mas assim, isso é legal. Imagina só você ter alguém com quem você convive e fala, e em cada situação da sua vida, pensa de uma forma como eu posso aplicar o Evangelho a essa realidade no meu coração. Eu acho que esse é um aspecto positivo de um homem espiritual. Mas quando as pessoas tentam talvez forçar uma realidade bíblica com relação a qualquer coisa e forçar a realidade das nossas vidas em algumas ações, a gente pensa que aí é o contexto de espiritualizar as interações ou qualquer tipo de relação das nossas vidas. E aí isso pode se tornar um problema, porque aí você vai colocar aquilo que o Evangelho não nos ensina em algum aspecto da nossa vida. Mas não é sobre isso que eu queria falar não, tá bom? Eu quero falar sobre uma outra coisa. E aí eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu quero ler os versículos 44, parte B, até o 49. Às vezes esse conceito de parte B acabou de chegar aí no seu coração, então eu vou ajudar você a entender um pouquinho. Parte B, assim, normalmente você vai ter lá um ponto e vírgula ou um ponto final ali, uma primeira expressão, e aí a gente vai começar da segunda, tá? Então, no versículo 44, onde o apóstolo escreve, se há corpo natural, há também corpo espiritual. A partir daí. Acharam? Amém? Vou ler, preste atenção que a palavra do Senhor nos diz, ela diz assim: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último, Adão, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são também os demais feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos também a imagem do homem celestial. Meus irmãos, eu tenho certeza que todo mundo, independente da idade, até mesmo os mais pequenininhos, os de 5 anos para cima, porque os de 4 foram lá para o culto das crianças em separado, os de 5 anos para cima já perceberam alguma coisa na sua vida que tem um aspecto de envelhecer. Eu acredito que você está envelhecendo assim como eu estou envelhecendo também. E sabe, existe uma canção, e aí eu estou copiando o pastor Adriano mesmo, porque ele nos últimos domingos todos ele estava trazendo música, né? E aí eu acabei que pensei assim, lembrei dessa música, eu vou trazer para os irmãos, e é só um pedacinho, está escrito assim, ela, curiosa, ela fala o seguinte, hoje é quinta-feira e eu já tenho quase 30, eu poderia dizer 40 e 50, né? Para dizer a realidade. Mas a parte que eu queria trazer aqui, que reflete a minha realidade, assim, um ponto que ecoa ao meu coração e toca profundo na minha alma, tenho sonhos adolescentes, mas minhas costas doem. Cara, como que, puxa vida, como que uma frase pode tanto refletir a minha vida? Sabe, eu tenho caminhado com os adolescentes e eles me energizam, sabe? Me trazem vitalidade. É tão bom poder estar com eles, mas as minhas costas doem. Então já é um outro problema que eu preciso resolver, né? Mas a gente esquece um pouco a Sandy, mas eu queria trazer aqui para você pensar um pouco mais sobre, por exemplo, o que a Bíblia nos fala sobre isso. Envelhecer é uma realidade que eu e você estamos obrigados a enfrentar.
A gente tem que enfrentar isso, não adianta. E a gente cada dia mais está envelhecendo. Tá? E olha só, o salmista no Salmo 71, o salmo daqueles anciãos que confiavam no Senhor e dependeram dele, diz assim: Senhor, não rejeites na minha velhice, quando me faltarem forças, não me desampare. Ou se a gente for pensar no pregador, em Eclesiastes, Salomão, no capítulo 12, ele nos traz a realidade e o pensamento seguinte: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando vierem os maus dias, quando você vai dizer, não tenho neles prazer. E aí ele vai caracterizando vários cenários a respeito da velhice: os olhos vão escurecendo, os dentes vão caindo, o cabelo vai embranquecendo, as forças das costas e o vigor vai diminuindo. Olha como que a realidade de envelhecer faz parte das nossas vidas, ao ponto da gente tentar reverter isso sobre todas as coisas. Não sei se você gosta um pouco de ficção, ou de algumas coisas, ou como Júlio Verne vai falando sobre a fonte da juventude. Gente, se tivesse um comprimidinho, fala a verdade, se tivesse um comprimidinho, uma receita mágica que dissesse para você o seguinte: toma isso todos os dias, desse jeito, dessa forma, e você vai rejuvenescer, você ia comprar? Se você disse não, eu tenho certeza que você já usa algumas outras coisas. Usa, gente, eu tenho certeza. Você quer ver o negócio que a gente assim, as irmãs, elas não envelhecem, elas ficam loiras, lindas, maravilhosas, né? É sensacional. E, gente, está tudo bem. Eu não estou fazendo uma crítica a pintar o cabelo não, tá? Então, depois vão falar assim: pastor Rafael disse que não pode pintar o cabelo. Não, tá tudo bem, eu só estou fazendo uma constatação da realidade. E aí, a gente começa a tentar impedir o máximo possível o nosso envelhecimento. O máximo, de todas as formas possíveis. Se alguém te mandar lá no Zap, que tenho certeza, uma receitinha de um chá rejuvenescedor, que é só pegar e fazer em efusão, a gente faz um shot da manhã, com açafrão, essas coisas assim, a gente toma. Tem coisa que é boa, tá, gente? Tá tudo bem, mas é para mostrar o nosso desejo e o nosso intento de nos manter jovens, porque a realidade da vitalidade, ela vai diminuindo com o tempo passando, tá bom? Então eu quero continuar um adolescente com 65 anos, cuidando dos meninos. Não sei se eles vão entender as minhas gírias da década de 80, mas eu vou tentar me adaptar e contextualizar o máximo possível, mas faz parte da minha estratégia. E olha o que a gente tenta fazer para nos manter jovens e sadios. A gente tem, mais do que nunca, feito exercício físico. E sabia que brasileiro é um povo que faz exercício físico? Talvez não tanto quanto devia, mas a gente tem feito mais do que a média mundial exercício físico. E o candango brasiliense, ele está nesse média alta de quem busca fazer exercício físico, caminhada, a musculação. Fato é que a gente tem redes e redes de academia sendo abertas e todas elas cada vez mais lucrativas. A gente está vendo isso. Mas sabe o que tem dado mais ibope do que academia? Consultório de cirurgia plástica. Isso tem, né? Agora a gente até faz implante de cabelo, né, para ficar mais jovem. Mas está tudo bem. Ó, gente, mais uma vez, não tem problema nada disso. Mas eu só estou fazendo uma constatação. O nosso desejo de continuar jovens. Mas sabe por que tudo isso é real? Você percebe o que o texto do apóstolo Paulo está nos trazendo aqui? Ela fala sobre dois cenários, ela tem duas realidades. Ele diz assim: se há um corpo natural, há um corpo celestial, espiritual. Se existe um corpo físico, existe também um corpo espiritual. Ele começa a falar no capítulo 15 sobre uma expectativa e um desejo latente de todos nós. A fonte da juventude nada mais é do que uma expressão do nosso desejo pelo eterno. Como que Salomão foi tão sábio colocar em Eclesiastes que no Senhor plantou no nosso coração a eternidade. A eternidade está plantada no nosso coração. Você tem consciência de que o nosso tempo aqui, ele é limitado. E quanto mais a gente se depara com a oportunidade ou com situações de velhice e em decorrência disso, até mesmo falecimento, a gente mais uma vez percebe essa experiência que eu estou vivendo aqui de finitude, não é aquilo que o Senhor sonhou e planejou para mim. Há muito mais daquilo que Ele sonhou e planejou para nós.
E ele, desde a concepção do mundo, o desejo do Senhor foi colocar nas nossas vidas, e não só nas nossas vidas, mas na oportunidade, a eternidade. Se assim não fosse, a gente não teria plantado no jardim uma árvore da vida. E tinha uma árvore lá no jardim que era para a gente poder viver e continuar vivo. E aí o apóstolo Paulo, ele traz para a gente assim: existe um corpo físico e há um corpo espiritual. E é sobre essa realidade que eu queria pensar aqui com vocês, sobre esse desejo nos nossos corações de entendermos essa realidade do ser celestial, do nosso desejo pela eternidade e da concepção de que eu e você não fomos feitos simplesmente para esse plano terreno limitado, finito e carnal. Mas há algo muito maior daquilo que o Senhor tem nos chamado para poder experimentar e viver. E essa precisa ser a nossa esperança. Na segunda metade do capítulo 44, do versículo 44, como eu disse aqui, foi o texto que a gente começou a ler, ele fala temos um corpo espiritual. Qual que é o problema de tudo isso? E por que a gente busca tentar reverter, atrasar, impedir de tudo quanto é forma o nosso envelhecimento? Deus criou Adão e Eva com corpos físicos e perfeitos, certo? No jardim, lá Gênesis 1 e 2, a gente tem essa constatação. Adão e Eva foram criados com corpos perfeitos, sem limitações. Mas no capítulo 3 de Gênesis a gente começa a perceber que as coisas não iam continuar tão bem assim. O pecado entra e com o pecado a gente passa a experimentar a limitação. Com a queda, então, esses corpos perderam sua adequação para serem plenamente habitados pelo Espírito Santo. A corrupção, a desonra, a fraqueza passaram a caracterizar o corpo físico. E aí quando a Sandy canta, né? Eu tenho sonhos adolescentes, mas as minhas costas doem. Isso está falando forte sobre o pecado está aqui, ele impera, porque ele é um reflexo da dor. E dói por causa do pecado. E assim mesmo após a redenção em Cristo Jesus, nosso corpo ainda está sujeito ao pecado. Porque até nesse sentido, diz o apóstolo Paulo em outros 2 textos, nós entristecemos o Espírito Santo e em alguns momentos apagamos o fogo do Espírito, nos afastando de Deus por causa dos pecados que nós cometemos. E apesar disso, Paulo afirma que o corpo espiritual, ele é caracterizado pela incorrupção, glória e poder, e eles não sofrem essa limitação. E essa precisa ser a nossa esperança. Você já parou para pensar no céu? E essa eu acho que é uma daquelas conversas mais divertidas que a gente pode ter com o crente. Pensar sobre o céu, sobre todas as coisas que a gente imagina que vai ter no céu. E normalmente não foge a regra de que algumas pessoas já começam a lembrar daquilo que é o melhor que a gente tem aqui, que é levar para lá. E nas conversas que eu tenho sobre isso com as pessoas, sempre 2 coisas aparecem: Coca-Cola e picanha. É sério, gente. Eu fico imaginando na torneira do céu assim, a gente abre e vai ter Coca-Cola que não dá diabetes, imagina? Glória, né? É bênção pura. Aí agora, imagina uma árvore de picanha mal passada. Ao ponto. É porque lá no céu não vai ter morte, gente. Então, a gente vai ter que aprender a comer picanha da árvore, né? Alguma coisa parecida com isso. Não sei. Então, aí você percebe que as conversas já começam a se desdobrar a partir daí, e a gente deseja o melhor, assim, vai ter um Jeep velho lá para eu poder consertar, as coisas que a gente se diverte fazendo. Não sei, mas a gente tenta buscar daquilo que a gente mais gosta e mais se diverte, daquilo que a gente tem mais prazer, e a gente projeta essa realidade como sendo o céu. Mas eu quero afirmar um negócio para você. Uma coisa a gente pode ter certeza: dor nas costas não vai ter. Não vai ter. Glória a Deus. Amém. Não vai ter dor nas costas, gente. Eu não vou precisar, assim, eu fiz cirurgia corretiva, mas a gente não vai ter mais óculos. Não vai ter mais óculos, porque a nossa visão vai ser perfeita. Olha o tanto de gente que usa óculos.
entendeu? O cirurgião plástico lá vai perder o emprego, por quê? Porque a gente vai ter todo mundo cabelo, sabe? Vai ser bênção, pensa só, gente. Não é espetacular? Por quê? Porque é isso a gente pode afirmar, as limitações causadas por causa do pecado no nosso corpo não vão existir. Dor de barriga, resfriado, espirro, soluço, que às vezes é tão bobinho, a gente pensa, nem soluço a gente vai ter a oportunidade de experimentar lá. Não vai ter isso. E olha o que Paulo começa a fazer. Paulo enfatiza uma estratégia muito interessante aqui, quando ele começa a fazer a comparação entre Adão e Cristo. Ele começa de um desenvolvimento, e ele fala do menor para o maior. E em todas as comparações que ele faz aqui, ele começa falando sobre Adão, o primeiro Adão. E esse limitado, finito, temporal, com dores, com origens menos nobres, e todas essas coisas ele vai trazendo sobre essa comparação. E como é que ele começa a falar a respeito disso, tá? Do menor para o maior. O primeiro Adão tornou-se um ser vivo. A citação aqui é de Gênesis 2:7, onde Deus criou Adão do pó da terra e tornou uma alma vivente. Adão foi feito à imagem de Deus e se tornou o cabeça da humanidade. Ele é o nosso representante capital. Por isso que a gente sofre as dores, porque você poderia dizer o seguinte: poxa, Heavy, mas eu nem no jardim estava, por que eu sou impactado por causa dessas coisas? Porque Adão foi o nosso representante. E ele, como nosso representante, ele legou isso para todos nós como humanidade, faz parte do seu legado, deixar todas as consequências por causa do pecado para as nossas vidas. Segura aí, que a gente só não fica com notícia ruim não, a gente tem notícia boa, tá? Contudo, ele não recebeu a imortalidade, pois foi testado e falhou, permitindo que o pecado e a morte entrassem no mundo. Lá no jardim a gente tinha estabelecido um dos pactos firmados nas Escrituras. E estudar sobre os pactos é sensacional. Mas eu vou me ater aqui só um pedacinho, que é falar sobre que o pacto que foi firmado com Adão no jardim foi o pacto das obras. E o pacto foi firmado assim, a gente tem que lembrar como é que Deus disse o que Adão tinha que fazer. Fala o seguinte: Adão tem uma árvore plantada no meio do jardim. Dela você não pode comer. No dia que você dela comer, você morrerá. Esse é o pacto das obras. Aquilo que você fizer, você vai colher. É isso que ele estava pactuado ali, firmado com Adão. E ele falhou. Olha o que diz Romanos 5:12. Contudo, ele não recebeu a imortalidade. Romanos 5:12. Pois, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha a realidade que a gente passa a enfrentar. E o envelhecimento é uma constatação de que a gente vai morrer uma hora. Se o Senhor Jesus não voltar e a gente diz, Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus, e a gente deseja que Ele venha enquanto nós estamos aqui, e era essa expectativa do apóstolo Paulo. Entenda aqui, gente, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, a expectativa que ele tinha no coração e nutrida é de que, imagino eu e tenho no coração, de que eu não estaria lendo o que ele escreveu, não. Ele imagina que aquela geração todinha estaria subindo para o céu. Mas o Senhor aprova que nós pudéssemos estar aqui também e desfrutar desse tempo, porque para o Senhor nós fomos sonhados antes da eternidade, e aí precisava que nós chegássemos a esse tempo, para que eu e você pudéssemos existir. E aí esse foi as características do primeiro Adão. E o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? A gente precisa lembrar que é Cristo. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O outro precisou receber o fôlego de vida para poder passar a ser espírito vivente. Enquanto que o último Adão tornou-se um espírito que dá a vida. Dele procede a vida. Ele é a fonte da vida. Cristo é descrito como o último Adão, aquele que aperfeiçoa o que falhou no primeiro. E enquanto que o primeiro apresentou e nos entregou como legado da sua vida à morte, o segundo nos entregou através da sua vida e da sua morte, vida, a oportunidade de nós termos vida novamente, esperança nisso. Ele ressuscitou e tornou-se doador agora então
da imortalidade a todos os que creem. Lembra lá, João 3,16, esse eu sei que todo mundo sabe de cor. João 3,16 é o resumo do propósito do Evangelho. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas vida eterna. A promessa ali do Evangelho é para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, mas que no lugar disso nós venhamos a receber a imortalidade. Olha só, gente, tantas e tantas ficções e tantos desejos, tantas buscas por essa realidade da vida eterna, da imortalidade, nos foi apresentada nas telas do cinema, ou como o Indiana Jones, né? E o cálice sagrado. Esse aí a gente fica imaginando assim como que poderia ser, ou na literatura a gente fala o retrato do Dorian Gray, esse? Isso mesmo, né? Da ideia de viver para sempre e tantas coisas por causa do quê? Plantado no meu e no seu coração, a realidade de que nós não fomos feitos para poder morrer. Sabe por que morrer é ruim? Não é só porque a gente termina aqui não, tá? É porque eu e você não fomos feitos para passar por isso. Não estava no projeto, o projeto era de vida eterna, isso daí foi exatamente por causa da realidade do pecado, mas quando eu digo que não estava no projeto, parece que Deus foi pego de surpresa, não, Deus não foi pego de surpresa, tá? Então, desde a eternidade Deus sabia que essas coisas aconteceriam e Ele faz exatamente para que nós tivéssemos a oportunidade de entender a sua graça, o seu amor e a sua redenção. Então, por meio do Espírito Santo, Cristo transforma os corpos físicos dos crentes em corpos espirituais e glorificados. Antes de Jesus ter ressuscitado, a gente tem que lembrar, a gente contemplou no registro do Evangelho algumas ressurreições. A gente lembra de Lázaro, a gente lembra da Tabita, a filha do centurião, mas sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas morreram de novo. Elas morreram de novo. Após a ressurreição, Cristo garantiu a certeza da imortalidade para os seus seguidores. Essa é a esperança agora que então nutrimos nos nossos corações, de que a ressurreição em Cristo Jesus é uma certeza que pode nos trazer a esperança não mais de um corpo limitado, mas sim de uma vida eterna com o Senhor, com corpos glorificados em Cristo Jesus por meio do seu Espírito Santo. E agora a gente precisa ver a sequência. Olha a sequência do maior para o menor que o apóstolo Paulo vai fazendo. Físico primeiro, espiritual depois. Diz assim em versículo 46, no entanto, o espiritual não vem primeiro, mas sim o físico, depois o espiritual. Paulo ressalta a ordem de Deus na criação. Adão veio primeiro com seu corpo físico, seguido de Cristo, que trouxe o corpo espiritual e glorificado. Nós temos aqui então a expectativa de que nesse progresso da redenção e da revelação do Senhor, nós estamos nessa jornada. Eu e você precisamos nutrir no nosso coração essa esperança, expectativa e certeza em crer, em fé, daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Essa ênfase na sequência serve como contraponto a alguns na época ali em Coríntios que negavam a ressurreição ou a espiritualizavam. E nessa espiritualização é quase que uma racionalização. Lembra do que eu comentei do homem celestial no início, ou espiritual do começo? Que ele fala assim, não, vai acontecer algo sensacional. Mas aqui a gente está falando de uma constatação real. Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, ele é a certeza de que nós estaremos juntos assim como ele, junto do Pai, no céu. Paulo aqui apresenta o plano redentor de Deus dentro de uma perspectiva histórica e clara. As coisas estão acontecendo e nessa progressão da revelação do Evangelho, isso vai nos alcançar. Eu e você estamos sendo perseguidores da vida eterna, mas não sobre o aspecto de ficção de que não vai acontecer, mas eu e você somos perseguidores da vida eterna em Cristo Jesus, daquilo que Ele vai nos outorgar através do ato redentivo na cruz do Calvário. Outra sequência que a gente tem, o primeiro homem e o segundo homem. Aqui a gente observa a ideia de origem. No versículo 47 ele fala, o primeiro homem foi do pó da terra, o segundo homem do céu. Olha a fonte,
Nós temos um que veio do pó da terra e assim como Adão, todos nós somos originados disso, e agora em Cristo Jesus, nosso segundo Adão, em quem nós somos agora herdeiros na ressurreição e na redenção na cruz do Calvário, nós também herdamos dessa agora natureza celestial. Paulo novamente faz referência ao relato de Gênesis. Adão foi formado do pó, enquanto Cristo veio do céu. Adão é descrito como terreno, destacando a sua origem. O pó, um elemento simples. Aqui é interessante que quando a gente fala sobre o registro de Gênesis, o fato de Adão ter sido formado do pó da terra, moldado do barro, e o Senhor então esculpindo o homem e assim soprando nas suas narinas o fôlego de vida, mostra o poder de Deus, de uma fonte ou de uma origem simples e humilde, nada tendo ali inanimado completamente. Deus então agora outorga vida àquela escultura que ele havia feito, aquele homem, né, moldado ali pelo Senhor, tá? E por outro lado o Senhor desceu celestial, Cristo por outro lado é celestial, e ele mostra a sua origem divina e o seu papel redentor. Ele, como segundo Adão, ele vem e habita entre nós como homem, e na sua natureza humana, tendo todas as mesmas lutas que nós enfrentamos sem pecar, ele agora se apresenta diante de Deus, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício perfeito. Diferente de todas as outras tentativas de redenção que o homem podia buscar realizar por si só, Adão falhou no jardim. Jesus Cristo, ele é vitorioso na cruz do Calvário, se apresentando agora como seu Redentor. E a gente chega à conclusão desse texto, e algumas aplicações para as nossas vidas também. Paulo conclui destacando que todos os crentes portarão a imagem de Cristo, assim como agora portam a imagem de Adão. Eu e você somos ainda a semelhança de Adão, originados como ele a partir do pó da terra, e a gente sofre por causa do pecado as consequências disso, porque as nossas costas doem ainda, né? Mas a gente vai herdar, o já e ainda não está acontecendo aqui nesse momento, mas a gente passa a portar a imagem de Cristo. Todos nós, como salvos em Cristo Jesus, passaremos a ser reconhecidos na volta do Senhor, ou quando o Senhor voltar para aqueles que forem antes, nós passaremos a ter uma identidade agora, não mais como a de Adão, mas agora de um homem celestial, aquele que veio e nos redimiu e nos transformou. Adão, ele então é o cabeça da humanidade, enquanto Cristo é o cabeça do povo redimido. Quando a gente vai para Adão, a gente observa um corpo herdado, limitado pela corrupção, honra e fraqueza, e as dores em consequências e enfermidades por causa do pecado. Quando a gente passa a perceber o corpo espiritual que herdaremos em Cristo Jesus, dado por Cristo, livre da corrupção, cheio de glória e de poder. Aí, mais uma vez, meus irmãos, a gente passa a especular um pouco a realidade do céu. Sabe o que eu fico imaginando? E aqui não está escrito nas Escrituras não, é só conjectura daquela nossa conversa que a gente pode ter. Eu fico pensando o seguinte, da nossa capacidade intelectual, nosso cérebro sendo completamente utilizado, e a gente quase que não precisando falar. Imagina que a gente vai poder se comunicar assim, por pensamento. Ia ser muito legal. É só viagem, tá, gente? Não tem nada... É só para a gente sonhar de coisas boas que a gente pode ter no céu. Porque não vai ter segredo. Imagina, não vai ter segredo. E a gente, graças a Deus que ninguém consegue ler o pensamento do outro, né? Porque senão a gente ia, com certeza você ia se escandalizar com os meus pensamentos. Mas lá no céu esse risco não tem. Não tem. Aí a gente vai ter oportunidade de conversar assim. Vai ser muito bom. Essa transformação final, ela vai ocorrer na consumação, na volta do Senhor Jesus. E no dia que nós almejamos, esperamos, sonhamos, e nós cantamos o dia do Senhor. Quando os crentes receberam corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo, plenamente controlados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa esperança. Mas, e agora? A gente está nesse processo. Esse é o momento que a gente almeja chegar.
temos os nossos corpos transformados como esse homem celestial que o apóstolo Paulo fala, que a semelhança de Cristo nós seremos. Mas eu não queria deixar você somente com essa expectativa do futuro, lá naquele momento. E aí eu vou lançar mão de um outro texto que o apóstolo Paulo traz para a gente, para te mostrar que nós estamos nesse processo. E nesse processo, por mais que limitados nós estejamos, a gente vai progredindo e a gente vai crescendo. Nós estamos nesse processo. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. 2 Coríntios 4. Esse texto é um dos textos mais encorajadores para mim nos momentos de desânimo, de dificuldade. Eu já mandei ele para um monte de gente, e esse sim, ele me alegra, sabe? Me rejuvenesce. É bem isso. Então, isso aqui é melhor do que comprimido, que rejuvenescedor. Melhor do que creme cosmético. Entendeu? No momento que você estiver se sentindo fraco, envelhecido, pega 2 Coríntios 4, 16 ao 18, ele diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não dá uma animada da gente pensar o seguinte: vai passar, é temporário, eu estou sendo rejuvenescido por dentro, o meu homem interior está sendo revitalizado, ele está sendo renovado pelo Senhor, energizado por essa graça que a gente entende que nós temos recebido pela comunhão com os irmãos, pela ministração da palavra. Enquanto aqui as dores das costas aumentam, a dificuldade de enxergar vai indo, os cabelos vão caindo e todas as outras coisas que a gente vai enfrentando com o tempo da nossa vida, isso possa na mesma proporção trazer vitalidade para o seu coração e para a sua vida. O nosso homem exterior e interior, então nós estamos nesse processo, a realidade é sofrida, gente. A gente está inserido nisso, o mundo jaz no maligno, e nós temos essa fragilidade constatada no nosso lado, nós somos frágeis, totalmente frágeis. A gente pode imaginar que somos resistentes, fortes ou qualquer coisa assim. Veio o Covid aí para mostrar que o negócio que a gente não enxerga colocou todo mundo enclausurado e matou tanta gente. Nós somos frágeis. O homem exterior representa essa natureza física terrena. Agora nós temos esse homem interior, representa o espírito regenerado, o espírito vivificado, o coração transformado pelo Espírito do Senhor. E esse é renovado de dia em dia, dia após dia. Quando você acordar e aí você perceber que você tem fôlego, você percebe que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E dessa mesma forma a gente pode perceber, nós estamos caminhando e juntos progredindo. E nesse avanço na fé nós temos a certeza de que nós estamos chegando até o dia de Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança, e a gente precisa continuar, progredir, desanimar, jamais, avançar sempre. Porque essa é a nossa perspectiva. Nós não fomos feitos para esse tempo limitado, terreno, temporal e carnal. Eu e você fomos feitos agora como herdeiros de uma vida eterna. Essa tem que ser a nossa esperança. E quando, assim, o pensador, né, em Eclesiastes diz que o fio de prata se romper, meus irmãos, a gente tem certeza de que o Senhor Jesus voltou para mim e para você. Essa é a perspectiva que nós temos, é essa glória eterna. Enquanto as nossas lutas, e o apóstolo Paulo é sensacional aqui nesse texto quando ele diz, são temporárias, limitadas, eles têm produzido para nós um eterno peso de glória. Por isso que eu digo que é na mesma proporção, enquanto a gente vai sentindo dor, dificuldade, a gente tem que pensar, tudo bem,
está produzindo o eterno peso de glória. É quase como se tivesse uma balança: problema, glória; dificuldade, glória; dor de cabeça, glória; dor nas costas. E a gente vai percebendo que essas coisas vão nos dando a esperança de que, no final das contas, sabe o que tem? A gente vai estar com o Senhor. Isso traz para a gente motivação de vida, para a gente poder continuar na jornada. E assim, a ficção está aí, os nossos desejos de continuar vivendo, nós temos a literatura tentando trazer essa esperança, a medicina tentando avançar, para a gente poder chegar lá nos 100, 120, 150, já disseram que a chance do homem eterno já ter nascido, de forma que ele vai tendo a medicina evoluindo, ou substituindo corpos, órgãos e outras coisas assim, para a pessoa poder viver para sempre. Mas sabe o que acontece? O desgaste do corpo físico é inevitável, mas o crescimento espiritual depende da nossa busca constante por Deus, do nosso desejo de aprender no Senhor e continuarmos nutrindo no nosso coração essa esperança no eterno. Quando fitamos os nossos olhos para a glória futura, os sofrimentos e pensamentos não nos esmagam, pois sabemos que há algo maior e eterno nos esperando. E lá, quando nós estivermos juntos no céu, a gente vai marcar um café e aí a gente vai ter a oportunidade de pensar o seguinte: lembra de todas aquelas especulações que a gente está falando? E aí, o que se tornou real? Uma coisa eu tenho certeza: lá a gente não vai ter dor, sofrimento, angústia, lágrimas, nada disso vai ter lá. A gente vai continuar tendo a nossa oportunidade e vigor de adolescente sem dor nas costas. Que lá no céu nós possamos juntos ter essa certeza. E lá você pode bater na minha porta e a gente vai poder tomar um café junto, para poder termos essa conversa e de lembrar de tudo que o Senhor tem feito por nós desde já. E lá a gente vai ter a eternidade inteira para poder juntos celebrarmos o Senhor. Sem cansar, sabe? Porque às vezes a gente pode falar: nossa, a eternidade, e vai ser bom demais, gente, vai ser bom demais. Se você não tem essa expectativa, eu vou afirmar para você, não tenha dúvida, vai ser muito bom. Vamos orar? Grandioso Deus, como é bom poder saber que nós temos um Deus maravilhoso e eterno, que tem cuidado de nós, dado-nos essa expectativa de vivermos para sempre, eternamente, sem limitações, sem dores, sem fraquezas, exaltando, glorificando, aprendendo e desfrutando de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai, que essa verdade possa ecoar forte e ardentemente em nossos corações, renovando a nossa força e esperança na mesma proporção que as nossas dores e dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa limitação, na nossa falta de fé, na nossa fraqueza, para que possamos, firmes e inabaláveis, continuarmos a jornada que o Senhor tem preparado para nós. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém.